Vamos lá, pessoal do SOS Vestibular SESC 2020, retomando nossas gravações sobre aquela que é a melhor disciplina do planeta Terra. Geografia, agora, Geografia do Brasil, Climatologia Brasileira, parte 2. Vamos lá, retomando o que nós falamos na última aula. Na última aula você fez um print dessa tela, escreveu no caderno. Não escreveu no caderno, pare, meu filho. Preste atenção. Copie no caderno. Transcreva para o caderno esse mapa mental. Se você, olha para mim aqui, dá um look na tela. Se você não copiou este mapa mental no seu caderno, pare por aqui. Depois que você copiar no seu caderno, que você já fixou, aí você volta para assistir aquela que é a melhor aula de geografia do planeta Terra. Por quê, meu filho? Porque se você não aprender esses climas que você está vendo aqui do lado, equatorial, tropical, úmido, semiúmido, de altitude, esses climas aqui, ó, aqui está tropical atlântico, mas lê-se litorâneo úmido, tá? Aquele que é caracterizado pela chuva frontal, o encontro da massa polar com a massa tropical atlântica, tá? Então, basicamente, primeiro você tem que fixar isso, fixar a localização, né, dos principais climas. Deixa eu ficar longe aqui para você dar um print. Observa isso, você já observou na última aula. Tá? Depois que você copiou o mapa mental no caderno, aí, meu filho, sim, aí meu filho agora vai aprender, né, isso daqui, que é gráfico de clima, climograma ou pluviograma, que é a mesma coisa. Toma muito cuidado, meu filho, porque você pode ter um gráfico de clima equatorial em Manaus e pode ter o gráfico do clima equatorial de Belém e o gráfico do clima equatorial de Turiaçu, no Maranhão, que eles nunca vão ser os mesmos. O quê? Não vão ser iguais? Não, meu filho. Por isso que a gente dividiu essa aula, Climatologia Brasileira, parte 1 e parte 2, para você entender com muita calma, né? Compreender, acompanhar com muita calma isso aqui, ó. Por quê? Para isso que existe gráfico de clima, para que cada cidade, cada região geográfica possa entender os elementos que atuam no clima local, fazer prevenção de perdas em agricultura, projeção agrícola, etc. Tá? Então, basicamente, não vai querer encontrar. É muito difícil, tá? Você querer descobrir o clima que está aqui através do gráfico. Por quê? Porque dentro do clima equatorial você pode ter dezenas de gráficos diferentes. Quando aparece o nome da cidade, como está aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui, ó, Manaus, BH, João Pessoa, Curitiba, Juazeiro, Goiânia, aí você tem a obrigação em função da localização geográfica. Tá? Se aparecer o nome da cidade, você tem obrigação de quê? Obrigação de identificar o tipo climático. Agora, se não tiver, se não aparecer o nome da cidade, meu filho faz o quê? O filho vai simplesmente procurar compreender os elementos que estão aqui dentro, ó. Aqui embaixo, ó, são os elementos não, os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aqui é meio do ano, ó. E aqui é final do ano. Não vai querer buscar todas as estações do ano que você vai se perder também. Então, no meio do ano, você tem o quê? No meio do ano, você tem inverno no hemisfério sul. No final do ano, você tem verão, tá? Então, atenta muito para isso. Essa linhazinha aqui chama isoterma. Isoterma quer dizer linha de mesma temperatura. Essa piramidezinha aqui que você está vendo aqui chama isoieta. Isoieta
que analisa pontos de mesma pluviosidade, tá? Aqui, ó, a temperatura e aqui o índice pluviométrico, ó. Meses do ano. Para que os meses do ano? Mês do ano para identificar inverno e verão, tá? Depois, temperatura lá, ó, isoterma. Aqui a temperatura entre 30 e 40 graus, temperatura elevada, ó. 30 e 40 graus, tá vendo? Isoterma, ó. E aqui a pirâmidezinha da chuva, que é isoíta. Então, esse clima equatorial, quando você vê um clima que a variação é pequena. Ah, professor, mas como é que eu vou saber? São vários gráficos do clima equatorial. Como eu estou te falando, dificilmente é uma questão do vestibular. Vai pedir, pode pedir, tá? Mas dificilmente ela vai pedir para você identificar o tipo do clima. Normalmente ele quer o quê? O que está dentro do gráfico. Então aqui, ó, aqui você tem temperatura elevada o ano todo, você não tem estação seca, você tem muita chuva, chuva abundante, tá? E aí, de repente, ele pode perguntar da massa de ar que atua nessa região, desde que ele dê o nome da cidade. Aqui é massa equatorial continental e massa equatorial atlântica, tá? Então, aqui você tem, cada clima tem as suas peculiaridades. Esse outro aqui, ó, clima tropical típico. Lembra que nós falamos? O clima tropical ele pode ser úmido, semiúmido e de altitude. Como é que eu vou saber aqui, ó? Aqui eu sei por causa da cidade, Goiânia. Se não tivesse Goiânia, você também tinha obrigação de saber. Por quê? Ó, a temperatura cai e a chuva também. O inverno é seco. A temperatura aumenta e a chuva também aumenta. Aqui é verão no final do ano, chuvoso. Ó, inverno seco. Verão chuvoso. Clima tropical. Aqui, ó, característica muito parecida com o clima tropical, só que ele é mais frio, né? Então, altitude é o clima tropical de altitude, é o clima mais frio de BH. Desse outro lado, aqui, ó, é Juazeiro na Bahia. Você pode pegar N gráficos de climas que estão, né, de cidades que estão no semiárido. Normalmente falta muita chuva, ó, tá? E a temperatura é elevada. Professor, parece que o equatorial não parece jamais. Por quê? Porque aqui falta chuva muito, meu filho. Tá? E aqui tem muita chuva. Aqui, ó, clima tropical atlântico, na verdade, a gente chama de litorâneo úmido, né, que nós falamos. Característica, professor, ó, meio do ano, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, ó. Mais chuva no meio do ano. Inverno chuvoso. Inverno chuvoso. Qual é o clima? Litorâneo úmido. Por que chove no inverno? Presença, avanço da MPA, tá lembrado? Massa polar atlântica, fria e úmida, se encontra com a massa tropical atlântica. Chuvas frontais no litoral, olha lá, a Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, tá? Então, litorâneo úmido, chuva de inverno. Por quê? Deslocamento da MPA, que se encontra com a MTA, uma massa quente, uma massa fria, e aí você tem chuvas frontais. Não esquece, esse aqui cai muito em vestibular. Subtropical. Perceba que aqui tem muita chuva, ó, mas aqui é de Curitiba. Se você pegar uma cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é mais frio, essa linha, cadê? Olha lá, ó, essa linha aqui ela vai estar mais para baixo. Esse clima aqui, ó, não tem estação seca. Ah, professor, então é igual ao equatorial? Não, meu filho, aqui chove bem menos. E sem falar que a variação de temperatura é bem maior aqui, ó, no clima subtropical. No clima subtropical pode chegar a 40 graus no verão, 30 a 40 graus no verão, e pode chegar em outra cidade, 0 grau, tá? Então, a amplitude térmica é muito grande no clima subtropical. Apresenta as 4 estações bem definidas, não há estação seca. Volto a falar, não vai querer procurar tipo climático num gráfico que você pode se perder. Por quê? Porque dentro de, olha lá, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, as cidades que estão no clima subtropical, cada cidade tem um gráfico diferente. Então é muito difícil você identificar. Você tem que olhar o que está dentro do gráfico, tá? Então aqui, ó, amplitude térmica elevada, ó, perceba, ó, em torno de 10 graus até 23 graus. Amplitude térmica aqui de 13 graus. Ó.
tá? Muita variação de temperatura. Não tem estação seca, procura aí, ó. Não tem, tá? Então, é isso que você tem que olhar dentro do gráfico, né? O que está no gráfico, os elementos que estão dentro do gráfico. Se aparecer a cidade, você é obrigado a saber. Por exemplo, se falar Manaus, Guapés, Belém, Turiaçu, você tem obrigação, pela localização geográfica, de saber qual é o tipo climático, que é o equatorial, tá? Se aparecer os estados do sul, dá uma olhadinha. Por isso que eu falei, ó, copia isso aqui no caderno, faz esse mapa. Se você não fez, pare primeiro, faça esse mapa mental, depois você continua, tá? Porque localização geográfica em climatologia é fundamental. E aí, sabendo da localização geográfica, né, das regiões, os climas que dominam, aí é mais fácil você identificar o gráfico. Por quê? Se aparecer Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, você tem a obrigação de saber que é o clima tropical típico, chamado tropical alternadamente seco e úmido, chamado também de tropical semiúmido. Clima de Balsas, por exemplo, é semiúmido, ele é seco. Ah, professor, qual é a diferença entre o clima tropical úmido de São Luís e o clima tropical semiúmido de Balsas? Em Balsas chove 1.100 milímetros de chuva. São Luís chove mais de 2.000 milímetros de chuva. Por quê? Porque aqui está mais perto do mar. Então, São Luís, tropical úmido. Balsas, tropical semiúmido. Tá? Então, é importantíssima a localização geográfica para depois aprender climatologia. Tá? Tem que ter muita calma com climatologia. Olha lá, o gráfico. Ó. Perceba aqui, ó. Aqui é o clima equatorial. Perceba que aqui você tem o quê? Na amplitude térmica é muito baixa. É quase que uma reta a isoterma. Tá? E a outra cidade, é o Uapés, no estado do Amazonas. Tá? Então, o gráfico nunca é igual. Procure identificar os elementos que estão dentro do gráfico. Olha lá, tropical, ó, inverno seco de novo. Perceba aí, ó. É importante você olhar cada um desses gráficos e reproduzir no seu caderno para poder aprender. Olha lá, Goiânia, ó. Goiânia é tropical típico ou semiúmido, igual de Campo Grande, ó. Mas Campo Grande, olha lá, a temperatura cai mais. Por que a temperatura cai mais no inverno? Eu morei em Campo Grande 10 anos, eu já vi 47 graus no verão, em dezembro, e já vi 0 grau em junho. Tá? Olha lá, ó, característica geral do clima tropical de Campo Grande ou de qualquer região tropical típico. Ó, inverno, temperatura caiu, inverno seco. Aumentou a temperatura, aumentou a chuva. Verão chuvoso. Goiânia, a mesma coisa. Ó, tá? E aí os demais gráficos que a gente viu aí, tá? Então, dá um look, passa para o seu caderno e não vai querer identificar climas através do gráfico, que é muito complexo. Primeiro, o que está dentro do gráfico. Observe esses dois aqui, ó, Rio de Janeiro e João Pessoa, tá? Estão no clima tropical atlântico, que a gente procura chamar de litorâneo úmido, né? Abrange mais o litoral do Nordeste, ainda pega um pedacinho do Rio de Janeiro, tá? Então, não esquece, gráfico de clima é fundamental. Dá um look nessa tela, passa para o caderno. Encerramos hoje nossa aula de climatologia brasileira, parte 2. Próximas aulas continuaremos, né, sobre as demais aulas e temas de geografia do Brasil, tá? Geral e do Brasil. Então, hoje a gente está encerrando climatologia brasileira. Você viu na aula anterior parte 1, e na aula de agora parte 2, principalmente os gráficos de clima. Muito obrigado pela audiência. Continue assistindo nossas aulas de geografia geral do Brasil, daquela que é a melhor disciplina do planeta Terra, geografia. Muito obrigado e continuem sempre assistindo nossas aulas. Até mais, pessoal. Vamos lá.